Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o que é língua, o que é linguagem, né? Os tipos de linguagem, aliás, as variações linguísticas, inclusive. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a gramática em termos de divisão, né? Não adianta nós começarmos a estudar conceitos gramaticais se nós não entendemos a própria dinâmica, né, de uma gramática. As gramáticas hoje, quando eu falo gramática, estou falando do livro de gramática, eles são divididos basicamente em três partes distintas, mas que se complementam. A primeira parte, né, de uma gramática, normalmente você tem ali a parte da fonologia. Por que eu gosto de conversar um pouco sobre tais conceitos? Para que você entenda, né, por que existe, né, a fonologia, por exemplo, dentro da divisão da gramática. A fonologia, ela estuda os fonemas. O que são fonemas? São sons da língua portuguesa, né? Então nós passamos a entender o que é som, o que é letra, o que é um fonema. E aí fica muito mais fácil para entender o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um hiato, não é isso? Fica mais fácil para entendermos a separação de sílabas, né? É por isso que essa parte da fonologia, ela estuda os fonemas, portanto, os sons, as sílabas que esses sons, né, formam, né? Como seccionar uma palavra, porque isso tem a ver com o som, não é isso? Nós não separamos aleatoriamente, nós separamos por uma questão de sonoridade, não é isso? O que mais se estuda na parte da fonologia? A questão da ortoépia ou ortoepia, né? O que é ortoépia ou ortoepia? Nada mais é do que a própria questão de verbalizarmos estas palavras de maneira correta, né? Não colocando sons onde não existam. Por exemplo, a parte do advogado e advogado, não é isso? Tem muita gente que fala advogado, coloca um E, né? Coloca um som vocálico sem existir. O caso do pneu e não pneu, né? Então, ortoépia e ortoepia. Também a parte da prosódia, né? O que é prosódia? Prosódia, acento prosódico. É a gente entender, por exemplo, que algumas palavras são essencialmente oxítonas, né? Exemplo, mister, mister e não mister, é mister. Que algumas palavras são o quê? Paroxítonas. Exemplo, gratuito, gratuito e não gratuito, né? Não é assim que a gente imagina isso aqui como sendo hiato, é gratuito, gratuito, certo? Então é a prosódia. E por último, a parte da ortografia, né? Por que se usa S e não se usa o Z? Por que se usa o G e não o J? Então, esta primeira parte da gramática, né, intitulada fonologia, justamente dá conta de estudar tais particularidades. Depois, a gramática trata da parte morfológica. Morfológica, morfo, né, forma. A parte da morfologia da gramática cuida do quê? Estuda as palavras e os elementos que constituem essas palavras. Se nós acabamos de falar que morfologia tem a ver com morfo, morfo significa estrutura, então analisa a estrutura de uma palavra, por exemplo, o que é raiz, né? O que é desinência, o que é vogal temática, se nós temos, na verdade, uma desinência verbal, uma desinência nominal, se por um acaso nós temos uma palavra que é regular, a outra é irregular, né? Então, estruturação. Formação de palavras é aquele momento em que você começa a pensar essa palavra, ela é formada pelo sistema de composição ou de derivação. Se a composição é por composição por aglutinação ou justaposição, se a derivação por parassíntese, regressiva, prefixação, sufixação e assim por diante. Mecanismos de flexão das palavras, né? Bem como, né, a divisão dessas palavras em classes gramaticais.
Então, é neste momento em que a gente estuda aquele universo de conteúdo que determina que uma palavra é um substantivo, tá? Se ela é um substantivo, por exemplo, se ela é um substantivo concreto, se é substantivo abstrato, se é um substantivo comum, se é um substantivo, por exemplo, de gênero feminino ou masculino, se por um acaso aquela palavra é epiceno, comum de dois gêneros, sobrecomum, né? Se ela é adjetivo, se ela é verbo, se é preposição, se é conjunção e assim por diante, tá? Então, é bastante conteúdo. Isso tudo dentro da morfologia. Aí o que a sintaxe faz? A sintaxe, ela vai juntar, né? Vamos colocar desta maneira, ela junta toda essa parte teórica do que é substantivo, do que é artigo, do que é um substantivo próprio, do que é um advérbio, do que é uma conjunção. Junta-se tudo, né? Todos esses conceitos, e aí começa-se a estudar a relação entre estas palavras, né? Como elas se relacionam, tá? Como as orações se relacionam. Então, por exemplo, o que era um artigo definido para morfologia passa a ser um adjunto adnominal dentro da sintaxe. O que era um nome próprio, por exemplo, Minas Gerais, o que era um nome próprio na morfologia, passa a ser um sujeito para a sintaxe. Por exemplo, Minas Gerais é, tá? Então, quem é o sujeito? Minas Gerais. Minas Gerais é o sujeito. Sujeito simples? Sim, sujeito simples, mas poderia ser, num outro exemplo, um sujeito composto, um sujeito indeterminado, poderia ser uma oração sem sujeito. Aliás, poderia não só ser um sujeito simples e composto e indeterminado, como nós poderíamos ter orações, tá? Coordenadas, orações subordinadas. Então, resumindo aqui, sintaxe. Sintaxe é aquele momento em que a gramática simplesmente te convida a navegar pelo universo de orações coordenadas, subordinadas, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, crase, colocação pronominal e uma série de outros, tá, aspectos gramaticais. Tudo bem? Agora que você entendeu que a gramática é dividida basicamente em três partes: a parte da fonologia, a parte da morfologia e da sintaxe, nossa aula de hoje é um pontapé para começarmos a discutir a parte de fonética e fonologia, tá? Que é justamente por aí que nós começaremos a nossa conversa, né? O que é a fonética e o que é a fonologia, professora? Né? Por que é importante que eu entenda isso? Gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. A fonologia, ela estuda o comportamento dos fonemas, tá? De uma língua. Estuda o comportamento dos fonemas, dos sons, tá? Fonema é sons, né? Que constituem uma língua, tá? A maneira como os fonemas se organizam. Então, a fonologia, ela vai cuidar, né, desse aspecto da língua, tá? O comportamento desses sons. Agora, a fonética, o que a fonética faz? A fonética, ela categoriza esses sons. A fonética, ela simplesmente estuda as particularidades dos fonemas. Porque os fonemas, eles acabam tendo aspectos muito individuais. E nós vamos ver isso ao longo das aulas. Então, a fonética, ela trata da natureza física dos sons. É quando nós temos ali a categorização do que é vogal, do que é semivogal, do que é, por exemplo, um som nasal, do que é um som oral, tá? E assim por diante. Então, fonética e fonologia, elas caminham juntas. Enquanto uma estuda o comportamento, a outra estuda as particularidades. Enquanto uma estuda a questão da natureza física, ela categoriza,